Bom dia, meus irmãos. Na manhã de hoje nós iremos retomar estudos baseados na nossa lição. Eu até tentei criar um grupo de transmissão de WhatsApp, eu não sei quantos receberam o avisozinho do estudo que nós teríamos hoje. Eu vou tentar fazer, pelo menos todos os domingos, colocar alguma coisa ali relacionada à lição, para que a gente possa sempre se lembrar. E aí, eu não sei quantos trouxeram a lição, porque hoje a gente vai voltar a considerá-la. Nós vamos trabalhar a lição número 5, que trata sobre a personalidade de Deus, e aí nós vamos seguindo na sequência normal desses estudos, até surgir algum outro tema que seja de grande relevância e que careça da presença de todos os irmãos de todas as classes aqui na nossa igreja. Então, os irmãos abram aí as suas revistas na lição de número 5, que tem como título A Personalidade de Deus, página 22. Abram aí nesse capítulo da revista e juntamente com a abertura nesse trecho, abram também na leitura devocional, que é proposta pela lição, que se encontra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 12 até o versículo de número 31. Então vamos abrir também a título de leitura devocional nesse texto, Isaías 40, 12 a 31, e aí quando todos estiverem abertos, nós iremos ler a palavra do Senhor, posteriormente nós iremos orar, e depois nós vamos seguir aqui na sequência da nossa lição. Assentados como os irmãos, como as irmãs se encontram, vamos fazer a leitura aqui nesse trecho, que em algumas versões tem como título A Majestade do Senhor. Isaías 40, versículos 12 até o versículo de número 31. Todos abriram? Diz-nos o seguinte, meus irmãos e irmãs, a palavra do nosso Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera, mesmo que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondez da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede.
Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Até aqui, até o versículo 31, que o Senhor nos abençoe com essa porção lida da sua palavra, que revela um pouco da grandeza, da majestade do nosso Deus, ou seja, de toda a sua glória. Então, que esse Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, conforme nós falamos, hoje a gente vai trabalhar a lição número 5, a personalidade de Deus. E aí, não dá para avaliar se a gente vai conseguir vencer todo esse material hoje. Caso não, a gente subdivide nas partes que forem necessárias. Eu queria chamar a atenção para o versículo-chave que se encontra lá em Isaías 64:4, que é o texto que nós iremos apresentar no final da nossa escola dominical, quando nós estivermos aí nos relatórios e na apresentação da nossa classe. Isaías 64, versículo 4, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vamos ler, meus irmãos, todos juntos a uma só voz. Quem porventura conseguiu decorar, recite, para que a gente possa, assim, se familiarizar com o texto e recitá-lo, não só hoje, se nós chegarmos a não concluir a lição, mas também no próximo domingo. Vamos lá, todos juntos a uma só voz. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Muito bem, dentro do espírito desse verso, a gente vai trabalhar um pouco hoje a personalidade de Deus. É interessante, meus irmãos, que essa lição de hoje, ela de certa forma esmiuça, detalha um pouco mais a lição que nós vimos, a última lição, ou seja, a lição número 4, que tratou justamente sobre a Trindade. E dentro daquele estudo que ali nós fizemos, nós trabalhamos a personalidade das 3 pessoas da Trindade: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. É claro que naquele momento a gente aprofundou mais a personalidade do Espírito Santo, inclusive usando como princípio o que nós iremos usar aqui na divisão da lição. Então, nessa lição de hoje, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar mais esse assunto que está, no seu âmbito geral, ligado à doutrina de Deus, de maneira específica, o tratamento e a compreensão que nós devemos ter em relação a Deus como uma pessoa, como alguém que se relaciona conosco, como alguém que está presente na nossa vida, como alguém com quem nós temos e temos comunhão. Porque às vezes a gente acaba tendo um conceito um tanto quanto vago em relação à pessoa de Deus. Até porque, diferentemente do que acontece com a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, que veio à Terra, se encarnou, assumiu a humanidade e, de certa forma, como a gente vê nos evangelhos, foi visto, foi ouvido, foi tocado. Então, às vezes, a gente perde a compreensão que Deus, como primeira pessoa da Trindade, como um ser essencialmente espiritual, ele não é uma pessoa, e se é, a gente acaba tendo uma visão defeituosa, não tendo essa compreensão da necessidade de nós nos relacionarmos pessoalmente com esse Deus, através dos meios que ele nos disponibiliza,
justamente para isso. Mais na frente, a gente vai ver um pouco em relação a esse ponto. Então, o objetivo da nossa lição é justamente esse: considerar a personalidade de Deus, comprovar, biblicamente falando, que Deus é uma pessoa, e uma vez que nós compreendemos, a partir do ensino das Escrituras, que Deus, de fato, é um ser pessoal, ou seja, Deus é uma pessoa, mostrar, assim, a necessidade. Uma vez, repito, que nós temos essa compreensão, a necessidade que cada um de nós que somos de Deus, cada um de nós que somos do Senhor, temos de nos relacionar. E aí eu faço esse adendo, de nos relacionar intimamente, profundamente em relação à pessoa desse Deus. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente acaba legalizando a nossa religião. Muitas vezes a gente acaba mecanizando a nossa religião. E às vezes, principalmente para nós, que somos conservadores, e não há nenhum demérito nisso, muito pelo contrário, e muitas vezes não misturarmos alguns ensinos equivocados que são propagados hoje, de determinados grupos que enfatizam essa questão de uma comunhão mais íntima, de uma comunhão mais pessoal com Deus, e ela deve ser feita. O que infelizmente acontece hoje é que ela é feita de maneira equivocada. Então, a gente acaba esfriando em relação a isso aí. E aí não procura, ao longo da nossa vida, não procura, ao longo da nossa caminhada cristã, aprofundar essa comunhão, aprofundar essa intimidade com Deus. Nós temos os nossos momentos aqui de culto solene, talvez nós tenhamos os nossos momentos devocionais, mas a gente não tem esse hábito, não tem esse propósito de cultivar a cada dia da nossa vida uma comunhão mais profunda, uma comunhão mais íntima com o Senhor. Guardadas as devidas proporções, é como deve acontecer, e é como acontece em algumas vezes, nos nossos relacionamentos interpessoais, quer seja com familiares, quer seja com pessoas mais próximas. Você está ali, todo dia convivendo com aquela pessoa. Você está ali todo dia conhecendo um pouco mais daquela pessoa, dos seus erros, das suas virtudes, enfim, de tudo. Então, é essa interação, é essa comunhão, numa escala muito maior, que nós devemos ter com quem? Que nós devemos ter com quem? Que nós devemos ter com Deus, que nós devemos ter com o Senhor. Então, o nosso alvo, meus irmãos, o nosso objetivo, minhas irmãs, aqui na terra é justamente esse: ter essa meta principal que paute a nossa vida, de cada dia mais, como diz o profeta, conhecer e continuar conhecendo o Senhor. Isso é intimidade com Deus. Repito, existem alguns equívocos em relação a esse assunto e que infelizmente são propagados em larga escala nos nossos dias. Não resta a menor dúvida. Mas será que por causa desses equívocos a gente vai ter uma vida fria, entre aspas, em relação a Deus? A gente não vai procurar conhecê-lo melhor? A gente não vai procurar manter uma intimidade mais profunda com Deus? Não, meus irmãos, devemos fazer isso. Na verdade, quando a gente olha para o passado e quando a gente considera a vida de alguns servos do Senhor, pessoas doutrinárias, ortodoxas em relação à sua doutrina, mas tinham uma vida espiritual ativa, tinham uma vida de comunhão com Deus profunda. Então, isso não é errado. A questão é nós fazermos pelos caminhos, pelos meios corretos. Então, tudo isso vai acontecer, tudo isso vai se dar na medida em que nós compreendemos essa questão da personalidade de Deus, que Deus é uma pessoa, e em virtude disso, a necessidade que nós temos de nos relacionarmos profundamente, intimamente com Ele, intimamente com o Senhor. Então, o objetivo da nossa lição, basicamente, são esses dois. Primeiro deles, comprovar, através das Escrituras Sagradas, que Deus é uma pessoa, e na medida em que nós temos essa compreensão, aprofundar cada vez mais a nossa comunhão com Ele, a nossa comunhão com o Senhor. Então, baseado nessas duas finalidades, a gente vai discorrer sobre esse tema, a personalidade de Deus. Ok, meus irmãos? Então, eu vou fazer aqui um apanhado geral da introdução, depois eu paro um pouquinho para escutar os irmãos acerca de alguma dúvida, alguma observação, e a gente vai seguindo aí nos pontos que seguem a nossa lição. Ok? Então, acompanha aí. Todos têm a lição? Todos trouxeram a lição? Sim? Muito bem, então acompanha aí, página 22, lição 5, a introdução. A grande verdade revelada nas Escrituras Sagradas
é que Deus é um ser pessoal, o qual, na sua economia, desfruta do perfeito relacionamento numa triunidade divina. Foi o que ele falou aqui nessa parte introdutória. O que foi que ele falou aqui nessa parte inicial? Ele está apontando para o objetivo da nossa lição. Que objetivo? É entender que Deus, ele é um ser pessoal. E é interessante que ele amarra essa afirmativa aqui, nessa frase inicial, no fato de que? De Deus se relacionar com as demais pessoas da Trindade. Existe entre a pessoa do Pai, entre a pessoa do Filho, entre a pessoa do Espírito Santo, uma unidade, e nessa unidade existe uma comunhão, que já acontecia antes de serem criadas todas as coisas, naquilo que nós chamamos de conselho eterno, continua a existir e sempre existirá. Então, se você vê, a pessoa de Deus, essa triunidade do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e se eles se relacionam entre si, qual é a conclusão lógica a que você chega? Eles, ou seja, as três pessoas da Trindade, de fato são pessoas, de fato apresentam a sua personalidade, em virtude, sobretudo disso, do relacionamento que eles nutrem entre si, em cada uma das pessoas que compõem a Santíssima Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, uma das verdades reveladas na palavra, uma das verdades reveladas na Escritura é justamente essa: Deus é uma pessoa, e Deus se relaciona com as demais pessoas que compõem a Santíssima Trindade. É isso que nós observamos no ensino das Escrituras Sagradas. E aí segue o autor. À luz dessa qualidade divina, ou seja, o fato de Deus se relacionar, um relacionamento entre Deus e o homem é possível. Na verdade, ele é necessário, né? Uma vez que Deus, ele se relaciona com as demais pessoas da Trindade, uma vez que Deus fez o ser humano como uma pessoa, como de fato é, então o que é possível? Então o que é natural? Que Deus se relacione com esse homem que ele criou. Se Deus é uma pessoa, se ele criou o ser humano como uma pessoa, então o natural é que haja o quê? Um relacionamento entre o Criador e a criatura, uma ligação entre o Criador e a criatura. E aí ele segue: porém, essa verdade tem sido deturpada pelas religiões e filosofias que tratam Deus como um ser distante, inacessível ou desconhecido. Aqui ele chama a atenção para um aspecto interessante. Que aspecto? A Bíblia fala que Deus é uma pessoa. A Bíblia fala que Deus se relaciona com as demais pessoas da Trindade. A Bíblia fala que Deus formou o homem como uma pessoa, e por isso é possível o relacionamento entre Deus, o Criador, e o homem, a criatura. E aí chega o homem, com seus pensamentos, com seus raciocínios, infelizmente, pensamentos e raciocínios equivocados, sobretudo a partir de alguns entendimentos filosóficos que querem mostrar o quê? Que existe uma separação entre o Criador e a criatura. Nesse caso, o Criador sendo um ser distante. Nesse caso, o Criador sendo um ser inacessível. Nesse caso, o Criador ser um ser desconhecido. Infelizmente acontece isso. O pecado existente na natureza humana desenvolve determinadas compreensões erradas e nesse aspecto acaba gerando esse tipo de conclusões. Não, Deus ele é um ser muito elevado, Deus ele é um ser muito majestoso, se é que existe, e aí é inacessível ao homem manter comunhão com esse Deus. É errado, meus irmãos. Isso é um grande equívoco, mas é uma realidade que infelizmente nós nos deparamos nos nossos dias. E aí segue aqui o autor. É interessante observar algumas correntes filosóficas da história da humanidade. Então, a filosofia em si, como ciência, ela não é errada, muito pelo contrário. Agora, infelizmente, a má filosofia, quando entra alguns conceitos deturpados dos seres humanos, aí o negócio complica. E aí quando você olha a história da filosofia, a partir de algumas compreensões, a partir de alguns raciocínios, chegou-se a essas conclusões equivocadas. De quê? De um Deus distante. De quê? De um Deus inacessível. De quê? De um Deus desconhecido, quando não é esse o ensinamento que nós temos nas Escrituras Sagradas. Então, quais foram essas filosofias? Quais foram essas teorias
que procuraram distanciar o Criador da criatura, que procuraram distanciar e que procuram distanciar o Criador da criatura. Ele coloca pelo menos cinco dessas filosofias, 5 desses pensamentos, e depois mostra o pensamento correto que nós devemos ter em relação a Deus. Então, qual é a primeira filosofia que ele elenca aí na introdução? Ele chama a atenção do panteísmo. A palavra pan significa todo, teísmo significa Deus. Então, o que é que defende essa corrente filosófica? Que Deus é tudo e que tudo é Deus, entendeu? Infelizmente, é esse o raciocínio que se tem a partir dessa compreensão aqui. E aí ele fala, Deus está em tudo está em Deus. Deus é a pedra e a pedra é Deus. Então, infelizmente, existe esse tipo de pensamento nessas correntes filosóficas que defendem aquilo que nós chamamos de panteísmo. Então, Deus se misturando com a criação. Você olha para uma pedra, não, a pedra é Deus. Você olha para a chuva é Deus. Você olha para o sol é Deus. Aí existe toda uma mistura. Não, a gente tem que distinguir entre o Criador e a criação, entre o ser que fez e aquilo que foi criado. Mas dentro do panteísmo não há essa separação. Muito pelo contrário, dentro do panteísmo há essa mistura, há essa confusão. Tudo é Deus, Deus está em tudo, e infelizmente esse pensamento acaba prejudicando essa noção de intimidade, de comunhão que nós devemos ter com Deus, de intimidade, de comunhão que nós devemos ter com o Senhor. Então, a primeira corrente filosófica, panteísmo, defende que tudo é Deus, Deus está em tudo, não existe separação entre o Criador e a criatura. Segunda corrente, deísmo. Aqui um detalhe interessante. O que é que ela defende? Deus criou e organizou o universo, mas abandonou, não interfere, nem mantém nenhum envolvimento com ele, ou seja, nenhum envolvimento com o universo. Eu acho interessante que essa corrente aqui, que nós chamamos de deísta, ela não nega que Deus existe, ela defende que Deus existe. Essa corrente deística aqui, ela não nega que Deus criou todas as coisas, ela defende, Deus criou todas as coisas. E onde é que está o erro dela? Onde é que está o seu equívoco? Deus existe, Deus é o Criador, Ele criou e agora Ele se afastou da sua criação. Vocês agora é que tomem de conta, entendeu? É mais ou menos como uma pessoa que dá corda no relógio e deixa o relógio agora correr sozinho. Então, parece ser uma verdade. Na verdade, acaba sendo uma grande mentira. Por quê? O Deus que cria é o Deus que se relaciona com a criação. Ele em si não é a mesma criação. Ele está acima da criação, mas ele tem relacionamento com aquilo que ele criou. Então, o deísmo está certo em dizer que Deus existe, o deísmo está certo em dizer que Deus criou todas as coisas, mas o deísmo está errado em dizer que Deus criou e se afastou, deixando agora que a sua criação siga a sua própria trajetória. E aí, existe aquelas pessoas, na defesa desse pensamento, que acabam até querendo suavizar, né? Não, Deus é um ser muito grande, muito majestoso, Ele não vai ficar se preocupando com os problemas, com as questões dos seres humanos. Quem não já ouviu, quem não já escutou as pessoas falarem isso, né? Não, Deus é muito grandioso, os nossos problemas somos nós que resolvemos, porque Deus não vai ter tempo de fazer isso, ou seja, de se intrometer, de interferir na nossa vida. Não, meus irmãos, isso é um erro, isso é um equívoco, entendeu? O Deus que cria é o Deus que, pela sua providência, sustenta e mantém esse vínculo, essa ligação com tudo aquilo que Ele criou, ok? Então você tem, em primeiro lugar, o quê? O panteísmo, onde Deus se mistura com a criação se mistura com Deus. Em segundo lugar, você tem o quê? O deísmo. Deus existe, Ele cria todas as coisas, mas não se relaciona com tudo aquilo que Ele criou. Em terceiro lugar, o ateísmo. Como o próprio nome já aponta, né? Deus não existe e Ele deve ser totalmente negado. Então, por essa corrente aqui filosófica, não existe um Criador. Por essa corrente filosófica, não existe alguém que é eterno, a partir do nada criou todas as coisas e sustenta todas as coisas conforme a sua vontade. E aí, não falta exemplos para nós colocarmos de pessoas que pensam dessa forma, a inexistência de Deus. Elas são ateístas ou são
ateias. Então, é uma outra corrente filosófica que aqui nem desmerece a pessoa de Deus, já anula completamente a existência de Deus, porque o deísmo tem uma visão equivocada em relação a Deus. O panteísmo também tem uma visão equivocada em relação a Deus. O ateísmo, ele já nega, Deus não existe. Então, já acaba com a questão. Ok? Em quarto lugar, o agnosticismo, né? Vem da palavra gnósticos e há o contrário. Acerca de Deus não se pode ter nenhum conhecimento. Então, o agnóstico, ele pensa dessa forma: você não pode conhecer Deus. Você não tem como comprovar a sua existência, entendeu? Você não tem como conhecê-lo. E aí, ele defende justamente essa ideia: não há como você desenvolver um tipo de conhecimento com Deus. E isso se choca com as Escrituras, né? Até como nós falamos agora há pouco, o profeta já disse: cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, o conhecimento de Deus é possível, o conhecimento de Deus deve existir, e por isso a gente percebe o equívoco do agnosticismo. E segue. Essa corrente aqui, eu confesso aos irmãos que eu não tinha muito conhecimento dela, não. E aí a gente foi fazer uma pesquisa bem interessante em relação a ela. Parece ser a mesma coisa do panteísmo, mas não é. Até a palavra em si tem um detalhe que diferencia. Tem aí, ó, panenteísmo. Então, o que é que ela defende? Ela defende que Deus existe, ela defende que Deus criou o universo e que esse universo é parte de Deus. O universo está contido na pessoa de Deus. Como eles defendem que o universo está em processo de evolução, Deus também está. Olha só o equívoco, olha só o erro. Deus é perfeito, meus irmãos. Ele não evolui para melhor porque ele já tem a infinitude das suas perfeições. Ele não evolui para pior porque ele é perfeito. Isso é impossível. Então, por causa disso também, esse tipo de pensamento, esse tipo de linha de raciocínio acaba se chocando com as Escrituras Sagradas. Ok? Então, panteísmo, deísmo, ateísmo, agnosticismo, panenteísmo, e aí nós chegamos na sexta, que nós chamamos de teísmo, que é o que nós somos. Ou seja, Deus criou o universo, ele é imanente, está acima de todas as coisas e se relaciona com este universo. Ele é transcendente, ou seja, ele está em constante comunhão e comunhão com todas as coisas. Então, você observa justamente nessa sexta corrente aqui, aquilo que nós achamos mais bíblico, que nós chamamos de teísmo. Na verdade, não é nem mais bíblico, é bíblico mesmo, entendeu? Que defende a criação de Deus, que defende o relacionamento de Deus na sua criação. Ele é transcendente e ele é imanente. Ele está acima de tudo e também está em todos. Então, essa é o que nós chamamos de corrente teísta. É isso que nós vemos através do ensino das Escrituras Sagradas. Então, ó, 5 posições equivocadas em relação à pessoa de Deus e sua relação com a criação. E a última corrente, aquela que é mais bíblica, aquela que está realmente ensinada nas Escrituras Sagradas. Ok? Eu vou seguir aqui e depois eu dou uma paradinha aqui nessa introdução mesmo, entendeu? Para que a gente possa colher alguma dúvida dos irmãos, caso haja, porque eu vi que essa introdução aqui ela é bem condensada e merece a gente esmiuçá-la mais. Então diz o seguinte, nesse último parágrafo da página 22, estudamos na lição 3 a respeito da existência de Deus. Agora vamos nos concentrar no relacionamento de Deus com a sua criação. Cremos no teísmo, o Deus transcendente se relaciona com a sua criação. Cremos no ser divino, dotado de uma personalidade. Então, esse é o pressuposto do qual nós partimos. Deus ele é transcendente, está acima de tudo e todos. Deus é imanente, está presente em todos. Então, é com esse pensamento que a gente vai partir para o nosso estudo na manhã de hoje, para vermos a pessoa de Deus e para vermos o relacionamento que Deus nutre com a sua criação, da qual nós fazemos parte, nós, seres humanos. A grandeza de Deus ela é tão grande, Deus ela é um ser tão infinito, que é impossível nós podermos ter algum tipo de conhecimento dele, entendeu? Okay. Aí veja, pegando aquilo que a gente falou, ela não nega a existência de Deus, mas coloca Deus num patamar tão grande que aí não tem como você ter acesso a ele. É ele lá e você cá. Você não pode experimentar da sua comunhão, você não pode conhecer Deus por causa da sua grandeza. Parece até um certo tipo de defesa em relação a Deus, né? A sua grandeza, a sua majestade, a sua infinitude, e por isso você não pode chegar até lá. Existem 2 detalhes que diferenciam
uma corrente filosófica, o panteísmo, do paneteísmo. Quais são esses dois detalhes? O primeiro deles, no panteísmo, Deus já é a matéria já é Deus, exatamente. já é um processo acabado, né? Já é um processo acabado. Então existe essa mistura, criador e criatura. No paneteísmo, o que é que acontece? O processo não está acabado ainda, porque o processo da evolução está aperfeiçoando tanto a criatura como também o criador. E esse aí é um grande problema, porque Deus ele não melhora para melhor, nem tampouco pior, ele já é perfeito, né? Esse é o primeiro equívoco. E o segundo detalhe em relação a isso é que no paneteísmo Deus é maior que a criação está contida nele. Então parece também ser uma coisa certa, mas onde é que erra? Nessa questão também de entender Deus como um processo de evolução, entendeu? E ele não evolui, ele já é perfeito, no seu sentido já perfeito. Parece uma redundância, mas é verdade. É um processo que nunca termina, né? Exatamente, ele está sempre se evoluindo, entendeu? Isso aqui, no caso aqui, esse paneteísmo, não é tão velho não, ou não é tão novo não. Ele foi desenvolvido no final do século XIX, entendeu? Por alguns filósofos, basicamente esqueci aqui o nome dele. E aí terminou compondo, né, esse conjunto de pensamentos equivocados que tentam fazer o quê? Separar o Criador da criação ou o Criador das criaturas. Em síntese, o que a gente vê nessas correntes filosóficas é essa tentativa. Que tentativa? Separar Deus do homem, entendeu? Que parece até ser uma causa bem nobre, né? Não, nós somos pecadores, nós somos finitos, nós somos falhos. Quando a gente analisa Deus, não, ele é perfeito, ele é majestoso. Mas há um detalhe, meus irmãos, porque quando a gente vai considerar a pessoa de Deus, a gente percebe que existe um propósito nele. Que propósito? De se revelar a nós. Isso é graça, isso é misericórdia. Então, em termos de dignidade, em termos de qualificação, de certa forma nós não teríamos, sobretudo por causa do pecado. Mas mesmo assim, Deus ele se propôs e ele se propõe a se revelar a cada um de nós. Chegou ao ápice da revelação quando fez o quê? Enviou seu Filho para que pudesse revelar toda a sua glória. É por isso que lá em João, no capítulo 1, é dito: vimos a sua glória, referindo-se a Jesus, glória como do unigênito do Pai. Então, quando as pessoas olhavam para Jesus, quando as pessoas se relacionavam com Jesus, ali era uma comprovação clara, tácita, perfeita de quem é Deus. Estava ali, entendeu? Perante os olhos nus de todas aquelas pessoas. Em cada palavra que ele falava, em cada gesto que ele realizava, em tudo, Cristo, ele revelou perfeitamente toda a glória, toda a majestade, toda a grandeza da pessoa de Deus. Aí eu pergunto, isso não é graça? Com certeza. Isso não é amor? Com toda certeza. Então Deus, na sua transcendência, né, no fato de ele estar acima de tudo e de todos, mas mesmo assim, ele age de maneira condescendente conosco, vem até nós através de seu Filho para revelar-se. Se não bastasse, todos aqueles métodos de revelação que a gente já estudou aqui, né? Através da natureza, através dos milagres, através da providência, em especial, Deus se revela através de seu Filho. Então, ele se propõe a isso, a manter uma comunhão, a manter um relacionamento com as suas criaturas. E aí, quando a gente aprende isso, a gente aprende a valorizar a necessidade que nós temos de quê? De nós nos relacionarmos com Deus. Não ver Deus como aquele ser distante, mas ver Deus como aquele ser que está aonde? Dentro de cada um de nós, através do Espírito Santo. Aquele ser com o qual nós conversamos quando nós estamos em oração. Aquele Deus que nós ouvimos quando nós lemos as Escrituras Sagradas. Aquele Deus que está presente na nossa vida, em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação, pela paz que Ele transmite aos nossos corações, pela alegria que Ele transmite às nossas vidas, pela ciência que nós temos de que alguém está conosco, e quem é salvo tem esse sentimento, quem é salvo tem essa compreensão. Então o que é isso, meus irmãos? É o relacionamento pessoal que Deus nutre com cada um de nós, e isso acontece ao longo da nossa vida aqui na terra. Isso é o que acontece ao longo da nossa vida eterna. É interessante, só abrindo aqui um parênteses, abram aí, João 17. Veja se a nossa vida cristã, ela não se resume nisso. João 17. E nisso em que? Em nós mantermos essa comunhão com o Senhor.
Meus irmãos, sinceramente falando, se nós compreendêssemos isso aqui, a nossa vida cristã, ela dava um salto de qualidade. Como ela dava um salto de qualidade? Se a gente entendesse que Deus é uma pessoa, de fato, que às vezes a gente sabe, mas aquele negócio, a gente sabe, mas não entende, né? É aquele negócio que a gente fala na linguagem popular. Eu ouvi, mas não escutei, né? Porque entra aqui, isso aqui, você não considera. Mas se você entendesse, de fato, que Deus é uma pessoa, e que Ele, através de Jesus Cristo, permite o nosso relacionamento com Ele, meus irmãos, a nossa vida cristã, ela daria um salto de qualidade. A gente não encontraria empecilhos para separar momentos para orar a Deus. A gente não encontraria barreiras para aprender a palavra do Senhor. A gente não encontraria obstáculo para servir a Deus. Meus irmãos, seria uma coisa extremamente diferenciada. Então, tudo parte disso. De quê? Veja Deus como uma pessoa. De quê? Se relacione com Ele como uma pessoa. Evitaríamos muitos pecados na nossa vida, não é? Porque parece que a gente não entende que quando nós pecamos, nós entristecemos quem? Deus, o Espírito Santo que está em nós, por consequência, Deus, entendeu? A gente perde a ciência, a gente perde a noção de que Deus está presente na nossa vida, e quando nós falhamos em cumprir a sua vontade, nós prejudicamos a nossa comunhão com Ele, ela fica impedida, ela fica prejudicada. Então veja como essa noção da personalidade de Deus e a verdadeira compreensão que nós devemos ter disso, como afeta a nossa vida cristã. E a gente sai do mecanismo da religiosidade, da mecânica, para um relacionamento vivo, ativo, frutífero com a pessoa do nosso Deus. Muda e muda completamente, ok? Então vamos aproveitar essa lição para a gente pensar e repensar a noção que nós temos em nossas vidas. Que noção? Desse relacionamento pessoal. Eu, você, cada um de nós devemos nutrir com a pessoa de Deus, ok? João 17, eu pedi para vocês abrirem, né? João 17. Exatamente, ele é transcendente e ele é imanente, os dois aspectos. Exatamente. Então temos que partir dessa visão, temos que partir desse pressuposto. O que é que nos é dito aqui em João 17:3? O Senhor Jesus Cristo está aqui na oração sacerdotal, não é? Na última grande oração que ele fez. Aí ele diz, em relação a Deus, conversando com o Pai: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, diz o Senhor Jesus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, em que se resume a vida eterna? Conhecer a Deus e conhecer a Jesus. É a salvação, meus irmãos. A salvação consiste nisso: conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Aí você já experimenta desse conhecimento enquanto está aqui na terra, depois da sua conversão, e ele vai progredindo, e ele vai culminar onde? Na eternidade, quando você se deparar com o Senhor Jesus Cristo em sua glória e em sua majestade, e ali você vai ter toda a percepção de quem é Deus, na sua glória, na sua majestade. Então, a vida eterna começa aqui. Às vezes a gente pensa que a vida eterna é só na eternidade. Não, a vida eterna é aqui, a vida eterna é agora, depois que você passa a ter esse conhecimento do Senhor, que você passa pelo processo do novo nascimento. E em que consiste essa vida eterna? Em você desejar, em você procurar, em você experimentar cada vez mais conhecer a esse Deus, se relacionar com Ele, entendeu? Procurar pensar os seus pensamentos, procurar cumprir a sua vontade, procurar realizar o seu propósito, procurar agradá-lo na sua vida. Enfim, meus irmãos, em tudo que nós façamos ou deixemos de fazer aqui na nossa vida. Então, esse é o conhecimento de Deus. Eu já dei a indicação do livro, não sei se vocês se lembram. Conhecimento de Deus, J.I. Packer, leu esse livro. Ele é muito bom, ele vai lhe dar uma visão geral de quem é Deus, dentro de uma visão bem devocional e teológica, apontando para esse aspecto prático. E muitas vezes a gente estuda teologia, porque aqui é teologia, só pela teologia, como matéria, só pelo conteúdo em si. Não é bom isso, entendeu?
o conteúdo que você aprende da teologia, a matéria que você aprende da teologia, ela tem que lhe afetar na vida, entendeu? Tem que ser uma coisa prática para você. Então eu indico esse livro, Conhecimento de Deus, J.I. Packer, da Shed Publicações. Ele é muito bom, ele é grosso, mas ele é muito bom de ser lido, de ser estudado e de ser meditado, até porque ele não deve ser degustado rápido demais, não. O bom mesmo é que ele venha a ser degustado de maneira bem lenta, bem vagarosa, para que a gente possa realmente se deleitar em todas as suas verdades. Uma coisa inacessível é que você não pode ter acesso, ela está muito distante de você, é mais ou menos guardada as devidas proporções do que você ter acesso a um presidente da República. É difícil, né? Você tem que passar pelos seus seguranças, pelos seus assessores, então é quase que inacessível ele não tem acesso, quase você não tem acesso de chegar lá. Então, essa inacessibilidade é nesse sentido, entendeu? Em relação a Deus, Deus está tão distante, está tão longe, que não tem como a gente se aproximar dele, é nesse sentido, entendeu? E a outra é imanência. Isso, imanência, a presença de Deus em tudo aquilo que ele criou. Ele não é a criação, mas ele está presente na criação. A transcendência é que ele está acima de tudo que ele criou. A imanência é que ele está presente em tudo aquilo que ele criou, mas ele não é a criação. Existe uma diferença entre Deus e a sua criação. Por exemplo, nós somos criações de Deus. Eu, você, cada um de nós somos seres humanos. Mas nós somos deuses pelo fato de Deus ter nos criado, pelo fato de nós termos, inclusive, a sua imagem e semelhança, não. Somos criaturas e ele é o Criador. Então existe essa distinção. Mas ele está presente na nossa vida, ele é imanente, mas ele não é a própria criação. Então, a imanência diz respeito à presença de Deus em tudo aquilo que ele criou. Abram aí, para a gente fechar aqui. Eu vou fechar mesmo essa parte aqui, essa primeira parte da introdução. Oséias 6,3. Oséias, lá no Antigo Testamento. Aproveitem e coloquem esses textos aí na lição, entendeu? Não faz problema não tem problema não você riscar a lição não. É para um bom sentido. Colocar essas referenciazinhas aí, porque aprofunda mais o que é colocado. Oséias 6,3. A visão do profeta, desde o Antigo Testamento, porque tem aquelas pessoas que advogam, né? O Deus do Novo Testamento, ele é diferente do Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus iracundo, né? Bravo, e não quer nada com a sua criação. Já o Deus do Novo Testamento é diferente, ele é mais maleável. Não existe isso não, meus irmãos. Deus não é diferente. Mesma revelação que a gente tem do Antigo, é a revelação que a gente tem do Novo Testamento. Em relação a essa questão da comunhão com Deus, essa questão da relação com o Senhor, olha o que ele diz aqui, em Oséias 6,3. Oséias 6,3, olha só. Oséias 6,3. Conheçamos, veja, que o profeta admite o quê? Você conhece Deus. Então, o agnosticismo está cancelado por isso aqui, né? Conheçamos e prossigamos em fazer o quê? Em conhecer o Senhor. Olha só. Então, não é aquela questão, você conhece Deus hoje? Beleza. Tá bom demais. Eu já experimentei da salvação. Já sou uma nova criatura, já conheço ao Senhor no sentido de ter sido salvo por Ele. Isso é bom? É ótimo. Mas você deve parar por aqui. Você tem que fazer o quê? Prosseguir, meus irmãos. Às vezes o que nos falta na vida cristã é nós prosseguirmos. A gente se satisfaz com pouco, entendeu? Quando na verdade Deus tem prometido muito para a gente está aqui, com aquele negócio bem limitado, com aquele negócio bem escasso, vivendo uma vida cristã bem ínfima, quando na verdade nós deveríamos e poderíamos ter o quê? Uma comunhão mais profunda. Quando na verdade nós poderíamos manter uma comunhão mais íntima com Deus. A gente está lá atrás. Parece aquele filho, né? O irmão do filho pródigo, né? Diz lá, né? Estava sempre com o pai, né? E nunca tinha desfrutado de nada do pai. E o pai disse, mas estava tudo aqui, meu filho. Ali é a linguagem dos judeus, né? A figura dos judeus. Estava tudo aqui. Então você mesmo que criou as barreiras. Você mesmo que criou as barreiras. E muitas vezes a gente cria as barreiras em relação a Deus, entendeu? E não nutre a vida cristã como nós deveríamos nutrir. Aí Oséias diz, conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então, a figura aqui de Deus descer como chuva, né? De nos dar aquele alívio, de nos proporcionar aquela satisfação. Gente, isso aqui significa comunhão com o Senhor. Por que muitas vezes nós somos cristãos abusados? Por que muitas vezes nós somos cristãos preocupados? Por que muitas vezes nós somos cristãos atribulados? Porque parece que a gente vive e Deus não existe. Sabia disso? Parece que a gente vive e Deus não existe. Nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades e estamos sozinhos aqui nesse mundo. Nós não temos ninguém para compartilhar as nossas dores, nós não temos ninguém que esteja vendo as nossas dificuldades. Tem cristão que vive a vida cristã dessa forma. Aí é o inferno aqui na terra, entendeu? Porque ao invés de você aprofundar a sua comunhão com o Senhor e experimentar dos seus benefícios, você vive só com seus problemas, você vive só com as suas dificuldades e não tem esse nível de interação com Deus. Aí é complicado. E é por isso que tem cristãos que vivem vidas cristãs lá atrás, raquíticas. Por quê? Porque não desenvolve a sua comunhão com Deus, não desenvolve a sua comunhão com o Senhor. Outro livro aqui para vocês, entendeu? Esse eu acho até que Reginaldo já sabe, né? John Owen, Comunhão com Deus Trino. Esse aqui é teológico mesmo, viu? Esse aqui é grosso, entendeu? Isso aqui é para você ler em 2 anos. Comunhão com Deus Trino. Procurem depois esse livro. Se o outro era mais devocional e um pouco teológico, esse aqui é bem teológico, mas não deixa de ser prático. E nos ensina como é que a gente tem comunhão com Deus Pai, como é que a gente tem comunhão com Deus Filho, como é que a gente tem comunhão com o Deus Espírito Santo. Comunhão com o Deus Trino, John Owen, ok? Um Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, entendeu? Leiam, entendeu? Muito bom mesmo esse livro. Então, 2 indicações aí para vocês degustarem. Ok, gente? Posso prosseguir aqui na introdução? E eu estava pensando que ia terminar a lição hoje de manhã, ó. Posso prosseguir aqui? Então, vamos lá. A personalidade de Deus não deve ser negada. Pelo fato do homem limitado e pecador possuir também uma personalidade. Gente, nós somos pessoa, entendeu? Diferentemente dos animais, que são criaturas de Deus, que são animados, têm vida, diferentemente das rochas, que é criação de Deus, mas é uma criação inanimada, não tem vida. Nós temos vida e nós somos uma pessoa, porque Deus nos fez uma pessoa, entendeu? Na verdade, os 2 seres criados por Deus, que possuem personalidades, são 2. Quais? Os homens e os anjos. Anjos, pastor? Sim, mas anjos não são seres essencialmente espirituais? São. Muito embora alguns se materializam, pelo menos na história da Bíblia a gente vê alguns exemplos disso, entendeu? Mas pelo fato de eles serem seres espirituais, não significa dizer que eles não são pessoas, eles são. Até porque Deus, ele é um ser espiritual, o Espírito Santo é um ser espiritual, mas nem por isso eles não deixam de ser pessoas. Então, somos criação de Deus e fomos feitos o quê? Pessoa, gente, ok? Em Gênesis 1, 26, 27, lemos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. As 2 palavras, imagem e semelhança, fazem um intercâmbio para dar o mesmo significado. Então, existe uma profundidade muito grande nessa expressão, feitos à imagem e semelhança de Deus. Aqui tem outro livro muito bom, entendeu? Para vocês lerem, né? Criados à imagem de Deus, de Roekman, né? Roekema, que eu gosto de falar no paraibano, né? Mas acho que a pronúncia em inglês é diferente. Então, criados à imagem de Deus, muito bom mesmo, é um livro que fala sobre a doutrina do homem e a sua relação com Deus, como Deus o fez, como Deus o criou, muito bom também. Se vocês encontrarem, estudem, ou comprem, estudem, leiam, é muito bom. Então, ó, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, ele nos deu e nos transmitiu
alguns atributos que ele possui. Entre vários aspectos, o fato de nós sermos o quê? Uma pessoa. Deus é uma pessoa. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Logo, nós somos o quê? Nós somos uma pessoa, entendeu? É a conclusão a que nós chegamos. Deus nos fez, Ele é pessoa, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, então por isso nós somos o quê? Pessoa. E aí ele levanta uma questão interessante, nessa parte introdutória. Pergunta: que semelhança de imagem seria essa, já que Deus é Espírito? Deus é um ser espiritual. Olhem só esses dois textos aí, João 4, 24 e 1 Timóteo 1, 17. João 4, 24 e 1 Timóteo 1, 17. Esse João 4, 24, todo mundo já sabe, né? De quais salteados, sabe ou não sabe? Isso, a conversa que Cristo tem com a mulher samaritana, e em parte do diálogo que ele nutre com essa mulher, ele declara essa verdade, da espiritualidade de Deus. Deus é espírito. Olha só o que nós temos aí no versículo de número 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus, ele tem matéria? Não, ele é um ser espiritual. Como é Deus? Não dá para você saber como é, porque ele é um ser espiritual. Eu acho bem engraçado, né? As pessoas ficam dizendo aí que vem alma, as pessoas ficam dizendo aí que vem espírito. Que mentira, gente. Se você vê uma alma, ela deixou de ser alma, porque se você viu é matéria, então deixou de ser alma, deixou de ser espírito. Então isso é conversa, entendeu? Não, eu vi uma alma. Que conversa que você não viu? Que se você tivesse visto não era mais alma, era gente, porque a alma não tem matéria, você não consegue ver, você não consegue pegar, você não consegue tocar. Então Deus é assim, gente. Deus é assim, mas como é? Aí não me pergunte não, entendeu? Quando chegar na eternidade, pergunta a Jesus Cristo que ele vai lhe responder. Mas não dá assim para a gente, né, ter esse entendimento, né? Como Deus não tem forma. Deus não tem forma. Então, se resume nisso. Deus, ele é um espírito. E o que é ser um espírito? Esse é um grande segredo. Então, nós estamos aqui, né? Nós somos constituídos de duas partes. A parte material e a parte espiritual. Não são as duas partes constitutivas dos seres humanos? Deus nos fez do pó da terra e depois fez o quê? Soprou. Então, a parte material e a parte espiritual. O que é que define a nossa morte aqui nessa vida? Quando acontece o quê? Da parte material, da parte espiritual. E quando é que a gente sabe que o espírito sai da pessoa? Não dá para saber, entendeu? Ninguém vê, sabe que sai. E quando sai, a gente morre, entendeu? Então, essa questão da espiritualidade de Deus é nesse mesmo roteiro, nesse mesmo raciocínio. Você não tem, não, a imagem de Deus. Como é a imagem de Deus? Não tem como você saber, porque ele é um ser espiritual. Cristo disse, Deus, ele é espírito, ok? E mais, 1 Timóteo 1,17. Isso aguça, né, o nosso pensamento, né? Como é Deus, né? A gente fecha o olho, né, e ora. Espera aqui que os irmãos não fiquem criando nenhuma imagem de Deus quando estiver orando, não, viu? Porque isso aí não você vai estar transgredindo ali o segundo mandamento, entendeu? Esse livro de Packer, ele ensina um pouco disso. 1 Timóteo 1,17. Que é outra coisa que a gente precisa trabalhar, mas não vou fazer isso hoje não. 1 Timóteo 1,17. Olha só o que Paulo fala aqui. Assim, eita, voou. Assim, ao Rei eterno, imortal, olha o que Deus é aí, ó. Invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Deus ele é o quê? Invisível. Invisível. Quando ele apareceu a Moisés, ele apareceu na forma de sarça ardente. Mas aquilo ali era Deus? Não. Foi uma teofania, uma revelação, uma visão de Deus, onde ele usa ali aquela sarça ardente para poder conversar com Moisés, mas aquilo ali cobria toda a infinitude de Deus? Não, foi só uma forma de Deus se revelar, porque ele é um ser invisível.
ele é espírito e é um ser invisível. E aí fica essa pergunta, né? Deus é invisível, Deus é espírito, e como é que isso se relaciona conosco? Pelo fato de Deus ser pessoa e nós também somos pessoa. Como é que isso se explica? Ele dá a resposta. Como é que ele responde? Resposta: um reflexo do caráter moral e natural do Deus pessoal. Então nós refletimos, meus irmãos, o caráter moral e nós refletimos o caráter natural da personalidade que existe em Deus. Foi o que eu disse a vocês, quando a gente estava estudando aqui sobre Trindade, que é o roteiro da lição. Existem 3 coisas que fazem de um ser uma pessoa, essa capacidade natural, que é o quê? A capacidade de pensar, penso logo existo, já dizia Descartes, a capacidade de sentir, de ter sentimento, e a capacidade de querer, aquilo que a gente chama de capacidade volitiva, de vontade. Então, esses 3 aspectos juntos em um determinado ser, faz dele o quê? Faz dele uma pessoa. Deus possui essas 3 características, é a sua constituição moral. Nós também possuímos, logo nós somos o quê? Nós somos uma pessoa. Então, capacidade de sentir, capacidade de pensar, capacidade de querer, todas essas 3 nós encontramos na primeira pessoa da Trindade, no Pai, na segunda pessoa da Trindade, no Filho, na terceira pessoa da Trindade, no Espírito Santo. Logo, nós vemos que a Trindade é feita de 3 pessoas. Pessoas que, pelo fato de serem pessoas, se relacionam com cada um de nós. Ok, gente? Ok? E aqui eu vou fechar o parágrafo e vou abrir para vocês, para que a gente possa aqui tirar algumas dúvidas. Talvez essa aula tenha sido um pouco teológica, mas às vezes tem que ser, né? Para a gente poder aprofundar mais o nosso conhecimento. Então, quando o homem pecou, esse reflexo da imagem de Deus foi afetado. De maneira que a semelhança moral foi destruída. Quando Deus fez Adão, meus irmãos, fez Adão justo, fez Adão sem pecado. Às vezes é difícil, né, a gente entender uma pessoa como nós, que viveu aqui sem pecado. Adão foi feito com essa justiça, que a gente chama de justiça original. Ele não tinha pecado. Existia a possibilidade dele pecar, como de fato aconteceu. Mas quando ele foi criado sem nenhum pecado, quer em palavras, quer em pensamentos, quer em ações. Era a justiça moral com a qual Deus, ele criou Adão. Então, esse reflexo da imagem de Deus foi afetado, de maneira que a semelhança moral foi destruída, mas resquícios da semelhança natural se mantiveram, embora danificados: intelecto, emoções e vontade própria. Então veja, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, com caráter moral, mas não só isso, com caráter natural. O moral foi afetado por causa do pecado, o natural também, mas a gente consegue ver. Hoje a gente não perdeu a capacidade de pensar, hoje a gente não perdeu a capacidade de querer, hoje a gente não perdeu a capacidade de sentir. Qual a diferença hoje? Esses aspectos estão afetados por quem? Pelo pecado. Então, você hoje pensa, por causa do pecado, às vezes você pensa coisas que não devia pensar. Você tem sentimento, por causa do sentimento, às vezes você se ira, você tem uma raiva que é pecaminosa. Olha o problema, entendeu? Você age, e muitas vezes você age contrariamente à lei de Deus. Então, essas capacidades, essas propriedades, elas foram mantidas, tanto a natural como a moral, mas ambas foram prejudicadas por causa do pecado, entendeu? Hoje, a gente não tem a justiça original que Adão tinha. Nós temos um senso de justiça, mas ele não é perfeito. Tanto é que em muitos momentos a gente trata com diferenciação a mesma situação. Mas o sentimento do ser justo, esse de certa forma ainda está resguardado no nosso coração, afetado pelo pecado, mas está. Então, essa imagem e semelhança de Deus, ela foi danificada, prejudicada no pecado, mas ela não foi extinta completamente da nossa vida. Por isso que nós continuamos sendo pessoa, assim como Deus é. Não mais como éramos em Adão, mas por causa justamente do pecado. Ok? E aí eu sigo. Com base nisso, entendemos que essa semelhança natural reflete
o Deus pessoal, ou seja, Deus que pensa, Deus que sente e Deus que age. Vamos compreender melhor a personalidade de Deus. E aí, se você olha o roteiro da lição número 5, você vai ver isso. Primeiro ponto, o Deus que pensa. Segundo ponto, o Deus que sente. Terceiro ponto, o Deus que age. Então a gente vai comprovar, a partir desses 3 aspectos, que Deus é o quê? É uma pessoa. Então é o roteiro da sequência da nossa lição. Uma pessoa chega para nós, tá certo, o panteísmo é errado, Deus não se mistura com a criação. Aí pega o texto lá de Êxodo, mas Deus apareceu a Moisés numa sarça ardente, ou seja, era um aspecto da criação de Deus. E aí? Como é que a gente responde? E aí? Como é que a gente defende a nossa posição? Um caminho que a gente pode percorrer. Quando o panteísta, ele define a questão da existência de Deus misturado com a sua criação, é como que fosse uma coisa interminável, continuamente. No caso lá de Êxodo, quando Deus aparece para Moisés, foi numa circunstância específica, num tempo limitado, que visava um determinado propósito, que era fazer aquela aparição a Moisés, o chamamento a Moisés, para a partir dali ele seguir liderando o povo até a libertação do cativeiro do Egito. Então, Deus permaneceu sendo aquela sarça? Não. Ele apareceu na forma de sarça para ter aquela conversa com Moisés, mas ele não se definiu continuamente como sarça. Então não houve a mistura definitiva. Ele usou aquele instrumento da sarça ardente para conversar com seu servo. Depois a sarça permaneceu sendo sarça, muito provavelmente ela se queimou, né? Ela foi toda consumida e aí seguiu-se a história. É uma resposta que pode ser dada. Não houve ali uma junção permanente de Deus com a sarça ardente. Tanto é que houve aquela aparição, aquela teofania de Deus na sarça ardente, mas depois não se guardou nem a sarça. Não, aqui foi como Deus me apareceu. Então foi uma coisa circunstancial que visava um determinado propósito. Seria um caminho para a gente poder responder e aí não ter aqui como um equívoco quando a gente compara com o panteísmo. Essas questões aí relacionadas a essas aparições de Deus me fizeram uma pergunta, foi Melissa, que até hoje eu não respondi. Menina é fogo, viu? Menina é fogo. Aí eu estava fazendo a leitura com ela, não sei qual era o tema que eu estava considerando, acho que era o batismo de Jesus, acho que era. Aí ela chegou assim, aí disse: ó pai, por que o Espírito Santo apareceu como forma de pomba? Não tinha um outro animal não? Aí eu fiquei. Eu não dei resposta, aí ela já foi logo perguntando isso. Será que tem uma ligação com a pomba lá de Noé que foi soltada lá? Eu digo, mas rapaz, que negócio de Torá. Eu não tinha pensado. Eu não tinha pensado nisso, entendeu? Eu digo, eu vou pesquisar, minha filha. E vez por outra ela pergunta, e aí pai, já tem a resposta? Tem ainda não. Mas eu estou procurando. Menino é fogo, rapaz. Menino é fogo, entendeu? Mas eu achei interessante foi a relação que ela fez com a pomba de Noé, entendeu? Eu nunca tinha pensado, imaginado um negócio desse. Pode ter relação? Pode, entendeu? Não sei. Aí eu estou pesquisando para ver se eu encontro alguma coisa. Se alguém me encontrar, se alguém encontrar, me ajude e me diga, entendeu? Porque até agora ela está esperando a resposta. Esse pai é muito fraco, entendeu? E não dei a resposta a ela ainda, entendeu? Então, são coisas circunstanciais. Que foi o que aconteceu lá no batismo de Jesus, né? Era isso que eu queria falar, né? Lá o Espírito Santo apareceu como forma corpórea de pomba, mas ele era pomba em si? Não, foi um instrumento através do qual Deus se revelou ali no batismo de Jesus, entendeu? E aí não houve uma mistura entre o Criador e a criatura, entre o Criador e a criação. Foi uma coisa específica, só naquele momento ali, para poder revelar aquele propósito de Deus ali específico. Certo, gente? Então, na Bíblia, a gente encontra situações como essas, entendeu? Dessas aparições de Deus através da criação, mas como uma coisa circunstancial, não como uma coisa permanente. Certo, gente? Alguma outra observação ou dúvida que alguém queira fazer? Não? Não? Então vamos fazer o seguinte, meus irmãos. A gente para por aqui, até porque o tempo já tocou, né? E semana que vem a gente trabalha esses 3 pontos. Nós vamos trabalhar os 3 aspectos que formam a personalidade
da primeira pessoa da Trindade. Veja, o nosso estudo, ele vai se concentrar em Deus o Pai. Nós poderíamos estender para Deus o Filho e para Deus o Espírito Santo, mas nós vamos nos concentrar em Deus Pai. Deus pensando, Deus sentindo, Deus agindo. E a gente vai ver alguns textos da palavra. Olha, se vocês perceberem, para aquelas pessoas que leram, que estudaram a revista, tem muitos textos. Eu não vou ver todos esses textos, porque senão a gente vai passar muito tempo. Eu vou escolher um de cada categoria dessa aqui para a gente poder trabalhar. Certo, gente? Então fica aí o compromisso de vocês de lerem as referências, e se numa dada referência surgir alguma dúvida, aí você traz: ó, pastor, esse outro texto aqui que não foi lido, eu não entendi isso, isso e isso, porque a gente só vai trabalhar com as dúvidas, para a gente ganhar mais tempo, certo? Alguns textos eles são bem claros, então se houver algum que gera alguma dúvida, vocês falam. Se não, eu só vou escolher um de cada aspecto para poder trabalhar, para a gente poder andar mais rápido, certo, gente? Vamos fazer assim? Vamos fazer assim. Então, se tiver alguma dúvida em outro, aí você lê e marca, aí você traz, ou em outros que porventura você encontre, aí você traz e a gente tenta aqui resolver as dúvidas que ocorrerem, certo? Acabou tocando agora, né? Terminou a aula e a gente realmente concluiu a introdução. Vamos repetir a citação de Isaías 64:4. Agora, eu queria, como aplicação final, lembrar a vocês, a gente não entrou ainda nos pontos, mas nós já vimos algumas coisas. Vamos ter essa noção, gente. Que noção? A noção que a gente se relaciona com Deus pessoal, quer seja na nossa vida particular, quer seja na nossa vida comunitária. Logo mais à noite, a gente vai estar de volta para adorar a Deus, prestar o nosso culto corporativo. É o momento que a gente está na presença desse Deus pessoal, desse Deus todo-poderoso. Então, que nós venhamos com esse sentimento: eu vou comparecer à casa do Senhor, eu vou atender o seu chamado para adorar o Deus pessoal, e assim manter um dos aspectos de relacionamento que eu devo ter com Ele. Porque, não sei se vocês já se aperceberam, mas quando a gente está cultuando a Deus aqui, em espírito e em verdade, com reverência, com amor, com atenção, isso é um momento que você está em comunhão com Deus. Porque no culto, nas canções, nas orações, você está falando com Deus. No culto, através da pregação, através da leitura da sua palavra, Deus está falando com vocês. Então existe esse caminho, né, de mão dupla, né? Você fala com Deus e Deus fala com você. Então o culto é isso, gente. O culto é um constante diálogo entre você e Deus, entre você e Deus. A gente tem que vir para o culto com isso. Hoje eu comparecerei à casa do Senhor para fazer o quê? Dialogar com Deus, ouvir o que Ele tem para me falar e falar o que eu tenho para dizer. E aí você já vem com outra perspectiva do culto, já deixa de ser uma obrigação, passa a ser um privilégio. Que grande privilégio! Já passa a ser o meu de graça, através do qual você se enriquece espiritualmente. Então isso muda completamente a forma de nós cultuarmos a Deus. Ok, gente? Então vamos pensar nisso. Na sequência da lição, a gente vai desdobrar em outros aspectos mais práticos, ok? Vamos repetir aqui, ó, Isaías 64:4. Isaías 64:4. Todos juntos, a uma só voz. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Que grande privilégio, né, meus irmãos? Deus trabalhar para nós, já pensou? É muita coisa, meus irmãos. O Deus transcendente, entendeu? Acima de tudo, de todos, se relacionar conosco, que não só se relacionar, trabalhar por nós, nos servir. Que grande privilégio nós temos. Que grande privilégio. A gente não tem noção dos privilégios que a gente tem em Cristo Jesus. Precisamos ter uma visão mais aprofundada. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.